Olá a todos e todas. Estamos aqui hoje, em mais uma proposta de webinário do Escritório Andrade Gomes Advogados. E o tema hoje é um tema bastante importante para a classe empresária, que nós vamos tratar aqui hoje das novas teses vinculantes do TST e de suas consequências para as empresas. E quem vai tratar do assunto hoje aqui é o Dr. Renato de Andrade Gomes, sócio fundador aqui da Andrade Gomes Advogados. E Dr. Renato, ele é bacharel em Direito pela Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Gama Filho e possui MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, além de uma formação em Compliance, também pela Fundação Getúlio Vargas, e atua como palestrante em cursos empresariais, tanto de legislações trabalhistas e seminários jurídicos. Então, passo aqui, já para uma pequena introdução do Dr. Renato e condução desse webinar. Obrigado, Eduardo. A gente vai falar aí dos novos precedentes que foram julgados agora em abril, pelo tribunal. Foram julgados 18 precedentes, nós devemos falar aqui de 14 deles, porque 4 são bem específicos de estatais, de situações muito específicas. Não são os primeiros precedentes, com a nova normativa do CPC de 15, os recursos repetitivos, as teses vinculantes se tornaram uma constante, a Justiça do Trabalho deixou de adotar as súmulas, as súmulas da SDI e começou a tratar das questões de decisões de recursos repetitivos, e a gente vai tentar aqui trazer um pouco sobre esses novos precedentes. Esses precedentes, eles têm redações as redações finais são bem objetivas, mas ainda deixam um pouco de espaço para interpretação. Na verdade, foram feitas validações de várias decisões já unânimes do TST, e algumas decisões de questões realmente polêmicas, mas o que a gente pode enxergar é que tem decisões ainda com espaço de discricionariedade do juízo, que pode não resolver o problema maior, que é buscar segurança jurídica, buscar justiça, evitando decisões conflitantes, e algumas decisões ou reafirmações que a gente, infelizmente, tem que lamentar. Mas vamos tratar um por um, do Eduardo. Se você quiser ir falando de uma, eu vou tentando, vou passando a redação e comentando sobre esses precedentes. Perfeito. E como o Renato trouxe, nós vamos trazer para vocês aqui aqueles que são os precedentes de maior repercussão para as organizações em geral. Então, o primeiro precedente que nós vamos tratar aqui hoje é o precedente 52, que trata da multa do artigo 477. E ele diz que, hoje em dia, que a devida sanção na hipótese de reversão da dispensa por justa causa em juízo. Bom, o texto final desse precedente é: reconhecida em juízo a rescisão direta do contrato de trabalho é devida à multa prevista no artigo 477, parágrafo 8 da CLT. Esse a gente já começa aí com na nossa opinião, uma distorção, Nós estamos falando aqui da aplicação de uma multa de lei numa decisão judicial. Então, mas já era esperado, porque o precedente 52 do TST já tinha o mesmo entendimento em relação à rescisão direta do contrato de trabalho, então já era esperado, mas a gente lamenta. O que a gente pode dizer hoje que é mais um risco na aplicação de justa causa pelas empresas, o que demanda ainda mais um cuidado por parte dos gestores, Dudu. Além disso, temos o precedente 72, que envolve uma questão bastante polêmica, que é aquela questão que envolve a testemunha, onde a ação proposta em face do mesmo empregador, com pedidos idênticos, não geraria suspeição. Isso já é matéria, inclusive, de súmula, Eduardo? E agora, trazendo o precedente. O precedente diz que a existência de ação contra o mesmo empregador, ainda que possua idêntica pretensão, não torna suspeita a testemunha, salvo quando o julgador se convencer de sua parcialidade mediante o exame de prova constante dos autos. Então, aqui o que a gente tem?
Ou se tem uma prova pré-constituída muito clara, né, da suspeição dessa testemunha, né, ou se não, a matéria necessariamente terá que ser objeto de prova na audiência. Então, reafirma o entendimento que já era consolidado pelo TST, transmite para o empregador o ônus da prova da suspeição de forma cabal antes da oitiva dela, né? Mas nos deixa ainda com uma dúvida muito comum. Existe uma tese que já ampla e antiga em relação a esse assunto, que como as ações trabalhistas normalmente elas são e voltaram a ser depois da derrubada em relação à sucumbência pelo STF, elas vêm com pedidos diversos, né? E é muito comum hoje em dia nas ações trabalhistas o pedido de pleito de dano moral, sempre foi sustentado pelas empresas, né, pelas principais empresas, que quando um empregado tem um pleito de dano moral em relação ao empregador, naturalmente isso enseja suspeição, porque não se pode dizer que uma pessoa possa ter isenção de vontade, né, isenção para depor se ela tem um pedido de dano moral contra a empresa. O presidente não esclarece essa questão e, ao meu ver, ele vai dificultar ainda mais a aplicação dessa tese empresária, mas que, de toda forma, deve ser insistida, né? Porque o presidente próprio fala da possibilidade do julgador se convencer de sua parcialidade mediante exame da prova geral do processo. Perfeito. E aí, em seguida, temos o precedente 73, que trata da duração do trabalho, que é a impossibilidade de controle da jornada externa de trabalho e sendo o ônus de prova do empregador essa jornada excepcional. Bom, esse final é o seguinte: é do empregador o ônus de comprovar a impossibilidade de controle de jornada de trabalho externo, por se tratar de fato impeditivo do direito do trabalhador. Aplica-se aqui a interpretação do artigo 808 da CLT. Que, de certa forma, conflita com o artigo 62 da CLT, na parte que ele trata sobre o trabalho externo e possibilidade de controle e regra do trabalho externo. A gente tem uma dúvida que já paira há muito tempo, em tese, talvez não exista nenhum tipo de jornada hoje que não possa ser controlada, né? Então, seria possível o empregador comprovar a impossibilidade de controle de jornada? Em tese, a princípio, não. Toda jornada hoje teria que ser controlada. Mas a gente tem situações já modernas, atuais, que demonstram que o controle de jornada não é tão simples assim. A gente pode citar aqui o home office, né, o teletrabalho, né, em que se passou a exigir o controle de jornada do trabalhador em teletrabalho, né, mas a gente vê que as empresas não conseguem efetivamente realizar esse controle, porque a própria legislação, né, a legislação, inclusive, regulamentadora do Estado, dificulta sobremaneira você fazer um efetivo controle de jornada de trabalho. Então, o que a gente enxerga é uma dificuldade, é uma sedimentação no entendimento que já vinha sendo produzido, mas que também não esclarece uma questão e não resolve, de fato, uma questão para as empresas. E aí, ou as empresas tratam isso em negociação coletiva, né, para ter um respaldo legal, ou dificilmente vão conseguir alegar a inexistência, a impossibilidade de controle de jornada, apesar, né, das limitações da legislação, principalmente a regulamentar feita pelo Estado. Exatamente. Temos ainda o precedente 74, que trata sobre valores pagos a maior ao exequente, e que seria objeto de devolução nos próprios autos da execução e a possível impossibilidade. O texto é: a pretensão de devolução de valores pagos a maior ao exequente não pode ser processada nos próprios autos da execução, devendo ser pleiteada em ação própria, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Na verdade, a gente sempre enxerga, né, o processo de trabalho como um processo que deve ser oral, simples, mas sempre quando se trata da parte de ônus de dever ou de direito do empregador, ele se torna mais burocrático. Bom, aqui acho que não tem espaço mais se discutir essa questão,
né, se houver o equívoco de pagamento e a comprovação de pagamento a maior execução, a empresa vai ter que entrar com ação própria, uma ação de repetição de indébito, que eu acho que aí também não tem que se discutir a competência de justiça do trabalho. Mas, infelizmente, através de uma ação própria, é a forma de se obter devolução de valores pagos a maior. Ótimo. Em seguida, o precedente 75, que trata da penhora de rendimentos do devedor para pagamento de crédito. E aí o texto diz que na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é válida a penhora de rendimentos para satisfação do crédito trabalhista, desde que observado o limite máximo de 50% dos rendimentos líquidos e garantido o recebimento de pelo menos um salário mínimo legal pelo devedor. Aqui é uma importante definição para o TST, né, porque traz critérios objetivos, e aí o requisito primeiro tem que ser limitado ao máximo de 50% de rendimento, e o requisito segundo é que o empregado tem que sobrar para a pessoa que está, o empregado, né, ou prestador de serviço, autônomo, tem que ser preservado para ele pelo menos o valor de um salário mínimo legal, é, é, em qualquer tipo de penhora. Ou seja, se a gente tem uma penhora aí, salário mínimo de, vamos arredondando, 1.500, e tiver uma penhora de R$ 5.000, essa penhora não tem como ser feita de uma vez só, né? Tem que se obedecer o mínimo legal e depois tem que ser 50% do salário. E é um critério objetivo e nosso entendimento é bastante razoável. Perfeito. Em seguida, temos o precedente 76, que trata do dano material. E diz o texto que o cálculo da pensão mensal incidente sobre a remuneração do trabalhador será reduzido em até 50%, depois de fixado o percentual de incapacidade laboral, quando houver ocorrência de concausalidade entre o trabalho e a doença ocupacional, salvo se o laudo pericial indicar expressamente o grau de contribuição da atividade laboral para o dano sofrido. Aí também traz critérios mais objetivos, né, para tornar mais racional, mais equilibrada, ou melhor, né, haver uma certeza maior do que deve ser objeto de condenação em caso de dano material por incapacidade laboral decorrente de doença do trabalho. Mas aqui a gente também tem que observar que está bem. A questão principal primeiro se fixa o percentual de incapacidade laboral, né, quando houver necessariamente a concausa entre o trabalho e a doença, né? E a partir daí se reduz 50%, né, do valor para fixar o valor de dano material, salvo se o laudo pericial indicar expressamente o grau de contribuição da atividade laboral para o dano sofrido. Gente, já a gente vê isso acontecer, mas eu acho que não existe como se objetivar esses critérios. Para um perito indicar grau de contribuição, ele vai estar se valendo de muito subjetivismo, né? Então, essa parte final, a gente critica ela não devia constar do verbete. Perfeito. E temos agora em seguida o precedente 77, que também trata de questão afeta acidente do trabalho ou doença ocupacional, e ele nos diz que a definição da forma de pagamento da indenização por danos materiais previstas no artigo 950 do Código Civil, em parcela única ou pensão mensal vitalícia, não configura direito subjetivo da parte, cabendo ao magistrado definir a questão de forma fundamentada, considerando as circunstâncias de cada caso concreto. Aqui a gente vê um problema, né, a gente fala os processualistas aí como Eduardo, o Fábio que está aqui, se deixar ainda muita discricionariedade para o magistrado, né? Gente, cada caso concreto tem que ser analisado, é uma questão que a gente respeita, né? Pode ser, mas o verbete poderia deixar isso mais claro, né? O que se discute efetivamente nesse tipo de processo? É que empresas sólidas, com condições de fazer os pagamentos a longo prazo, podem incluir esses valores na folha de pagamento, né? Pagamentos mensais, que inclusive são mais benéficos em teses
mais benéfico em tese a quem vai receber, porque são valores que não vão ser utilizados de uma vez só e depois deixar essa pessoa sem condições de continuar a vida dele. A gente sabe que o brasileiro médio tem uma dificuldade natural, uma deficiência natural de gestão financeira. Então, assim, e para a empresa é muito mais interessante garantir isso a longo prazo sem um peso muito grande no seu caixa. Então, talvez o próprio CPC possa ser melhorado nesse sentido, mas eu entendo que o precedente não resolve o problema, ele mantém a situação ainda em discussão, só valida a decisão dos juízes individualmente, o que a meu nosso ver, né, no processo moderno, salvo engano, não é o melhor a se colher, né? Eduardo, se Com quiser comentar certeza. um pouco sobre isso, você que é um processualista aí. Na realidade, sempre que a gente traz o problema dessa discricionalidade, a gente traz uma violação direta à segurança jurídica, né? Então, o fato de atribuir ao magistrado definir, tem um lado favorável, que é não tratar o processo como se fosse um bloco, né? Como se todo o processo fosse o mesmo. Então, permitir ao magistrado tratar de cada forma diferenciado tem a vantagem de analisarmos o caso em concreto, né, na aplicação da norma abstrata, mas ao mesmo tempo traz essa insegurança jurídica que muito nos preocupa, né, principalmente no ordenamento jurídico trabalhista, onde a gente vive uma insegurança, né, grande no dia a dia. Em seguida, a gente traz a questão do precedente 79, que trata sobre o adicional de periculosidade, que diz que é devido ao adicional de periculosidade aos empregados que exercem suas atividades na área de abastecimento de aeronaves, ainda que não atuem diretamente nessa função, desde que na área externa da aeronave, uma vez que esta área se caracteriza como de risco na forma do anexo 2 da NR 16 do Ministério do Trabalho e Emprego. É um precedente de adicional de periculosidade entre vários que já foram definidos ou estão ainda a se definir. Nós não devemos falar de mais um aqui, pelo menos hoje. E esse específico do aeronauta, né, ou do prestador de serviço em aeroporto, né, e o que a gente vê é o seguinte: o que o verbete deixa claro é que, mesmo estando na área de abastecimento, sem, sem estar em atividade de abastecimento, aquele empregado faz uso adicional de periculosidade, mas não aquele que está dentro da aeronave. Quem está dentro da aeronave está em tese seguro, não faz jus ao adicional. Perfeito. Precedente 80 também trata de uma questão de adicional, só que de insalubridade, e trata da questão do ambiente artificialmente frio, né? Vem também tentar resolver um problema controvertido no âmbito das atividades que envolvem recuperação térmica, né? E o texto diz que o trabalho realizado no interior de câmaras frigoríficas ou ambiente artificialmente frio em condições similares, sem a concessão da pausa para recuperação térmica prevista no artigo 253 da CLT, gera direito ao adicional de insalubridade, ainda que fornecidos os equipamentos de proteção individual. Bom, aqui a gente tem aplicável, sobretudo para os empregados em frigoríficos, né? Que a gente tem aqui é mais um verbete, um precedente a lamentar, né? E a gente participou dessa discussão desde o início, desde que a ANR trouxe, a norma regulamentadora trouxe a questão das pausas térmicas, né? E em consonância com o artigo 253 da CLT, que na verdade a pausa ela não tem nenhuma relação com insalubridade, né? A pausa é uma questão ergonômica, estritamente ergonômica. Não existe nenhum estudo técnico, nenhum parecer especializado, razoável, que vai vincular pausa com insalubridade, né? Aliás, a gente sabe que adicional de periculosidade e insalubridade são matérias exclusivas do Brasil, né? Você paga alguém por um risco.
coisa meio confusa, meio sem sentido. Mas ao que interessa, não existe vinculação efetiva entre pausa e adicional de salubridade. O que se tem aqui é uma distorção, né, na questão da pausa e uma dupla penalidade ao empregador, que eventualmente não conseguir, às vezes, realizar a pausa e não comprovar a pausa. Por quê? Porque a pausa não gozada já gera o direito à indenização do período, né, ao pagamento do período. Lamentável, porque realmente não existe lógica técnica para embasar essa definição no TST. Beleza. Próximo precedente é o precedente 81, que trata da terceirização. Ele diz que a prestação de serviços terceirizados a uma pluralidade de tomadores não afasta a responsabilidade subsidiária, bastando a constatação de que se beneficiaram dos serviços prestados. Bom, aqui não tem muita novidade em relação ao que o TST já entendia, né? E há uma tese já sem muita condição de ser discutida. O fato do empregado, prestador de serviços de terceiro, trabalhar para mais de uma tomadora de serviço não afasta a responsabilidade subsidiária dessas empresas. Mas, mais uma vez, o que a gente vê aqui é uma falha técnica, porque talvez não, acho que certamente a maior discussão que se tem hoje, né, ainda em relação a essa responsabilidade subsidiária, não é a obrigação, mas a limitação dessa obrigação, né? Quando você diz que você tem vários tomadores de serviço, em tese, você não pode dizer que todo tomador de serviço se beneficiou em relação a todo período contratual, né? Então, o que a gente tem é a aplicação da proporcionalidade, que é a lógica jurídica de boa-fé, de razoabilidade, de qualquer princípio básico de direito, né, que deve ser proporcional ao benefício, não está esclarecida. Não, continua não esclarecida. E como não é possível avaliar? Porque quando você tem uma ação judicial, você tem definições claras de período de cada tomador de serviço, ok. Ali é mais fácil de você estabelecer proporcionalidade, estabelecer os limites. E quando você não tem uma lógica no decorrer do período de prestação de serviço desse trabalhador, você vai fazer como se vê hoje a condenação a todas as empresas de forma integral? Pode, né, a razoabilidade e o verbete não esclarece sobre. Então, a gente entende mais uma vez que a discussão efetiva sobre o assunto não foi resolvida. A questão da proporcionalidade e de como estabelecer essa proporcionalidade em todas as situações. Exatamente. O próximo precedente é um precedente que gera um efeito muito grande em várias atividades, que também trata sobre adicional de periculosidade, e também a questão de abastecimento. Ele diz que os empregados motoristas e outros que utilizem ou exerçam atividade em veículo automotor não têm direito ao adicional de periculosidade quando apenas acompanham o abastecimento realizado por terceiro, sem contato direto com o combustível. A gente tem milhares de ações tratando sobre esse assunto, né, envolvendo motoristas. Ela esclarece, né, diz que nessa hipótese de abastecimento de veículo por terceiro, quando o motorista não realiza o abastecimento, apenas acompanhando, mesmo sendo obrigado a acompanhar o abastecimento, né, porque ele tem que controlar se está sendo cobrado correto, se está enchendo, se tá correta a bomba ou não, ele não faz uso adicional de periculosidade, né? Nós temos diversas, como eu já disse, que tem diversos outros precedentes tratando de periculosidade de situação específica. Esse é um definido, né? E aí cabe agora às empresas, né, tratarem isso de forma muito clara para evitar provas contrárias em juízo, né? Então, determinar quem, por exemplo, se você tem e é comum você ter nas transportadoras, você ter tanques de combustível dentro do seu pátio, determinar quem pode, quem deve, quem não pode, não deve realizar o abastecimento. Para aqueles que efetivamente receberem, fazerem o abastecimento, receberem adicional, e os motoristas, em tese, ficarem fora desse risco, né, de pagamento do adicional.
Mas é aqui um verbete a se elogiar pela clareza de esclarecer uma situação que já realmente não justifica o pagamento adicional. Perfeito. Senão a gente iria imaginar por quê? Ah, é só porque é favorável à empresa? Não. Senão a gente vai imaginar que todos nós estamos em risco. Quase que semanalmente, todo mundo que usa carro e é obrigado a abastecer, todos nós estaríamos passando por um risco. Acho que não seria lógico isso ser permitido pelo Estado, né? E realmente não há situação de risco, então não há por que ser pago adicional para o motorista que apenas faz o acompanhamento do abastecimento. Perfeito. Próximo precedente é o precedente 85, que trata da rescisão indireta. E ela diz que o descumprimento contratual contumaz, relativo à ausência do pagamento de horas extraordinárias e à não concessão do intervalo entre jornada, autoriza a rescisão indireta do contrato de trabalho nas formas do artigo 483, a linha D da CLT. Aqui a gente trata de uma situação de previsão legal da CLT, no artigo 483, que fala da rescisão direta, né? Mas a gente acho que o presidente diz que traz um pouco mais de segurança ao dizer que essas situações só se forem de forma contumaz, né? Daria um ensejo ao direito à rescisão indireta. Mas a gente ainda fica um pouco em dúvida, né, da discricionariedade que é perigosa novamente, né? O que caracteriza contumácia, né? A contumácia, ela é caracterizada pela insistência, pelo prolongamento. A gente espera que poucos meses ou poucas situações não sejam interpretados como situações de contumácia, né? É, mas a gente traz aqui, mais uma vez, a necessidade de um cuidado das empresas, né, com as folhas de pagamento, no tocante, com o controle de jornada e no tocante ao intervalo, né, e a questão das horas extras, né? As horas extras têm que ser registradas, têm que ser pagas. Isso aí já é uma máxima, né, para evitar isso possa gerar o pedido de rescisão direto. E o deferimento, né? Perfeito. Agora nós vamos trabalhar aqui a questão do precedente 87, que também é um outro precedente que aborda a questão do adicional da periculosidade. Ele trata que o adicional de periculosidade é devido a trabalhador que abastece empilhadeiras mediante a troca de cilindros de gás, liquefeito de petróleo, né, o GLP, ainda que a operação ocorra por tempo extremamente reduzido. Um precedente razoável, né? A troca de cilindro pelas normas técnicas, é uma situação de risco, né? Então, a gente não tem nem como contestar, embora isso ocorra somente de forma eventual, na eventualidade o risco é efetivo, né? E aí o cuidado maior pelas empresas determinar, mais uma vez, determinar quem pode fazer a troca de cilindro de gás, e para esses realizar o treinamento adequado, né? E proibindo que aqueles que não estejam treinados e aptos a realizar a troca que o realizem. Então, é razoável o precedente, ele traz um pouco mais de segurança, pelo menos mais clareza para as empresas, né? Perfeito. E por fim, o precedente 88, que talvez seja o de maior impacto, assim, né, dentre vários outros aqui tratados, mas que também trata um tema sensível, que é o limbo previdenciário. E aqui o precedente 88 ele diz que a conduta do empregador, ao impedir o retorno do empregado ao trabalho e inviabilizar o percebimento da sua remuneração após a alta previdenciária, mostra-se ilícita e configura dano moral in rem ipsa, sendo devida, perdão, a indenização respectiva. Bom, a questão do livro previdenciário é uma preocupação que a gente vê vem levantando, né, há algum tempo já. A gente vê como isso é rotineiro na realidade das empresas, né?
a gente parte do princípio que o risco do negócio é do empregador, tá ok, né? Isso faz parte. Mas o limbo previdenciário, ele é uma situação que não decorre muitas vezes da falta de uma responsabilidade indireta do empregador. Porque quando ele fala que ele é devido após a alta previdenciária, ok. A gente sabe que o parecer do INSS ele tem uma presunção, né, de validade. Presunção. Né? Mas aquela hipótese, por exemplo, em que o empregado é afastado pelo corpo médico da empresa, vai fazer a perícia, demora aí 2 meses, eu já estou vendo prazo até de 6 meses para a realização de perícia, se não tá, a filha já não está maior. E quando chegar essa perícia for realizada, ele foi considerado apto, mas ele não estava apto na época em que ele foi afastado pelo empregador. Né? E isso a gente vê que é rotina dentro das empresas. É rotina, rotina, rotina. Então, assim, é um precedente que tem uma lógica de interpretação, mas que também não resolve. Ele joga a bomba de vez no colo das empresas. Né? E aí a gente fala de um problema que vem se tornando cada vez maior e ele começa a aparecer nas ações trabalhistas, começa a aparecer nas condenações trabalhistas, e a gente vem batendo nessa tecla, mostrando para as empresas que a forma de lidar com o trabalhador tem que ser diversa, né? A gente tem aí aumento de substancial de situações possíveis de caracterizar doença de trabalho na lista 9 do INSS do ano passado. A gente tem a nova NR1, né, muito elogiada por muitos em questão, mas que revoluciona a questão da doença do trabalho. Então, o que a gente tem a dizer aqui é que, mais uma vez, o empregador tem que mudar, em regra, o seu conceito em relação ao adoecimento dos trabalhadores. Né? Isso, se não for por amor na dor, né? Pelo menos. Por quê, gente? Porque isso é um saco sem fundo. Né? Então, mas o que a empresa pode fazer? Ela pode fazer contratar a empresa, ou ter médicos de trabalho sérios que acompanhem todo e qualquer afastamento de trabalhador, ou empresas contratadas sérias que vão também, né, acompanhar todo afastamento de trabalhador, desde de um atestado que chega até validar ou não, porque o médico do trabalho também, a decisão dele tem presunção, né, de validade sobre o médico externo, né? Então, assim, realizar exames médicos, fazer laudos periciais, se for para afastar de forma amplamente fundamentada, para evitar o limbo previdenciário. Né? E acompanhar o processo de afastamento junto ao INSS. Porque o que se tem também é uma ausência de possibilidade do empregador hoje de acompanhar o que está acontecendo. Né? Ele só assume a bomba ao final. Então, estar atento, estar com o seu corpo médico preparado, treinado para cuidar de todo e qualquer afastamento de empregador, de forma a evitar esse que é um problema tão corriqueiro hoje, que é o limbo previdenciário. Eduardo, acho que nós cumprimos o prazo estabelecido, né? Cumprimos. Então, aqui a gente agradece, né, as brilhantes lições trazidas aqui hoje pelo Dr. Renato Andrade Gomes, que certamente auxilia as empresas na interpretação do dia a dia, né, de trabalho, diante dos novos entendimentos do TST a respeito das matérias aqui trazidas. Né, e abro aqui para suas considerações finais, Renato, para a gente encerrar. Gente, o que a gente viu hoje a realidade dos precedentes é cada vez maior no nosso dia a dia, né? A gente já tem hoje no TST, entre julgados e a julgar, com recursos e sem recursos, mais de 100 precedentes, 115, 120, né? A gente falou aqui dos últimos, e a gente cabe falar desse assunto numa tarde inteira, se houver, né, demanda para a gente falar de um por um, né? Porque eles são que vinculam hoje as decisões judiciais e, por consequência, a realidade das relações de trabalho dos empregadores. É isso, gente. Perfeito. Muito obrigado, Renato. E agradecemos aqui a todos pela presença e permanecemos aqui à plena disposição para esclarecer posteriormente toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigado e um excelente dia. Um abraço.